atenção para a nossa oração e para a nossa campanha, e o versículo 20 em especial para a nossa meditação, que diz assim, Josué 6:20: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Senhor amado, muito obrigado, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua bondade. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite, uma palavra que Deus colocou no meu coração, ontem de manhã, ontem de madrugada, Deus colocou no meu coração essa palavra. Todos os obstáculos da nossa caminhada cristã serão removidos pela fé. Todos os obstáculos da nossa caminhada cristã serão removidos pela fé. Você pega, por exemplo, a Bíblia Sagrada, e você vai entender. Então, você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver o que Deus fez pelo povo através da fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam de Deus têm que ter fé que Ele existe e que é galardoador para fazer tudo o que nós pedimos, confiando e crendo no Senhor. Então, através das dificuldades da viagem, da nossa vida, Deus pode operar? Pode. Olha o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Então disse o Senhor a Josué. O que Deus falou para Josué? Deus falou que ia dar para Josué o quê? Tenho dado na tua mão Jericó, a cidade, o seu rei e os seus homens valorosos. Por que Deus tinha dado a cidade na mão de Josué? Jericó na mão de Josué? Porque era um empecilho, era uma barreira para o povo entrar em Canaã. Os cananeus eram terríveis. Então Deus lembra lá, quando Deus chamou Abraão, falou ainda, sua geração vai ser peregrina em terra estrangeira por 400 anos, mas depois eu vou te dar a terra do amorreu, do jebuseu, do cananeu, do heveu, de todo mundo aqui, vou te dar, porque a medida deles ainda não é chegada. Deus suporta, irmãos, transgressão do povo até um limite. Chegou naquele limite, não existe mais amor de Deus, existe sim justiça de Deus. Deus é amor? É, mas Deus é justiça. E a Bíblia fala sobre isso, Salmo 97, deixa bem claro isso, que o trono de Deus é o alicerce, são de duas coisas, justiça e fidelidade. Justiça e fidelidade. Então nosso Deus é um Deus de justiça. Então Deus disse para Josué que tinha dado Jericó na mão dele. Por quê? Jericó era empecilho, era uma barreira para eles entrarem em Canaã. Se eles não tomassem aquela cidade, não fizessem o que Deus falou, eles não conseguiriam, porque aquele povo, porque lá atrás, no passado, nessa caminhada do Egito para Canaã, você vê lá que aconteceu lá, que vários reis até alugaram lá profeta falso, Balaão, e Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, mas seduziu o povo, enganando o povo para cometer o pecado de adultério carnal, que Deus matou gente adoidado. Então o que nós aprendemos com isso, irmãos? Por que Deus entregou Jericó na mão do povo de Josué e do povo de Israel? Porque Deus estava exercendo a sua justiça. O Deus de amor é esse. Eu já preguei aqui numa Santa Ceia sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a ira do Cordeiro. Hoje nós temos o Cordeiro, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas na Apocalipse fala do dia da ira do Cordeiro. Esse Cordeiro hoje que é amor, que faz tudo para nós, um dia que ele sentar no trono, não vai ter mais chance não, irmãos. Não vai ter esse negócio, não, mas eu não sabia. Sabia. Você não fez porque não quis, você não obedeceu porque não quis, você sabia. Ninguém está isento. Paulo deixa bem claro em Romanos, nenhum ser humano, nenhum homem está isento da justiça de Deus, nenhum.
Todos nós estamos salvos em Cristo, mas a justiça de Deus permanece se nós cometermos a impiedade. Então Deus entregou Jericó na mão de Josué e do povo de Israel. Mas o que eu achei mais interessante é que Deus, como Deus é ordeiro e organizado, Ele falou assim, então disse ao Josué, olha, te tenho dado na tua mão Jericó. Foi só isso? Não. E ao seu rei. Por que o rei? Por que o rei? Porque Deus está falando assim, não existe autoridade maior do que eu. Porque o rei dos cananeus, irmãos, eles eram arrogantes, prepotentes. Aí Deus falou assim, eu também entreguei o rei na tua mão. Porque se Israel fosse guerrear na guerra de armas contra eles, eles não iam conseguir ganhar a guerra. Porque quem ganhou a guerra foi Deus. Aí Deus falou assim, entreguei Jericó, entreguei o rei também, para mostrar para você que a maior autoridade do mundo sou eu, é eu que governo, é eu que mando. O homem pode receber dons, pode receber talentos, pode receber o ministério de Deus, mas quem domina e quem governa é Deus, irmãos. Eu coloquei nos grupos da igreja aí, alguns irmãos assistiu, sobre o Jimmy Carter lá, quando foi presidente dos Estados Unidos, vocês viram lá? Um homem que nunca deixou de ser professor de escola dominical, presidente dos Estados Unidos, professor de escola bíblica, e ele era o diácono da igreja batista, nunca reivindicou ser pastor, ser o dono da igreja, não, ele era o quê? Ele era um professor de escola dominical, e quando falava para ele, falou assim, jamais vou deixar de ser um professor de escola bíblica, de ensinar a Bíblia Sagrada. Portanto, quando você vê que quando houve aquela demanda lá, que a igreja precisava de um pastor, e apareceu um pastor negro lá, e a igreja não recebeu, ele falou assim, então, eu estou saindo da igreja, eu com a minha esposa e mais 70 irmãos saíram, e fundaram a igreja Batista Maranata, nos Estados Unidos, que cresceu barbaridade até hoje. Por que isso? Porque ele falou assim, eu jamais vou ensinar a Bíblia Sagrada concordando com vocês que fazem acepção de pessoas. E nós vemos hoje as pessoas fazem acepção de pessoas. Mas Deus não faz. Só que Deus falou para Josué, eu te dei Jericó e dei o rei deles também para você. Pode ficar tranquilo, Josué, nas minhas palavras. Fica tranquilo que está entregue nas tuas mãos também. O que mais Deus falou aqui? E os seus homens valentes e valorosos, homens valentes, homens valorosos, que Deus não perde batalha, irmãos. Só é valente, é valoroso, é um exército poderoso, Lembra quando Josafá foi para a guerra, que colocou aqueles levitas louvando ao Senhor? O que aconteceu? O que o anjo do Senhor fez? Matou 185 mil, não é isso? 185 mil. Nosso Deus, irmãos, é o Deus que jamais perdeu uma batalha. Como diz aquele louvor, jamais perdeu uma batalha. Você acha que Deus vai perder a batalha para esse mundo perverso que tenta acabar com a igreja, tenta acabar com as famílias, tenta acabar com tudo? Jamais, porque o nosso Deus, na mão dele está o domínio. Como diz lá em Filipenses, na mão de Deus está o querer efetuar. É Ele que faz e acabou. Então Deus tinha dado os seus homens valorosos. Deus não perde batalha, veja bem, e os nomes valentes. Por quê? Para Deus não existe valente, irmãos. Lembra o caso lá do coitadinho do Davi? Nas minhas, coitadinho, não, porque com Deus ele era um valente de guerra. O gigante lá desafiando todo mundo tremendo de medo lá. Falou assim, aqui é circunciso. Você vem a mim com armas e varapaus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então nosso Deus, irmãos, é um Deus que não tem esse negócio de valente e valoroso não. Para Ele derruba por terra, e a Bíblia fala que o humilde Ele exalta, mas o exaltado Ele abate. Os cananeus eram exaltados, então Deus jogou por terra. O que eu aprendo com isso, irmãos? Os nossos olhos veem e temem. E aí é que Deus age a nosso favor. Quem não vê uma luta grande na família, ou no emprego, em algum lugar, e você não tem temor? Quem? Todos nós, irmãos. Todos nós temos lutas. Você vê aquela luta que você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Lembra que Deus já te deu escape de outras. Como foi louvado aqui, que Deus deu escape, livramento. Ouça a voz.
A voz de Deus, não é a voz do homem, é a voz de Deus. Ouça a voz que Deus dá escape e livramento. Como deu para Israel, também dá para nós, igreja. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas não creem mais nesse poder sobrenatural de Deus. Deus, irmãos, Ele tem o poder infinito. Nós não conhecemos o poder de Deus não, irmãos. Nós não conhecemos na totalidade o poder de Deus não. Porque um Deus, irmãos, que não existe mundo, Ele fala assim: haja luz e houve luz. Haja terra e houve terra. Haja separação das águas, porção seca. Que poder que tem esse Deus, irmãos? E tudo feito pela palavra de Deus. Você acha que esse Deus que te salvou lá na cruz do Calvário, que pagou um preço tremendo pelas nossas almas, vai deixar você perder essa batalha? Não, Deus não vai deixar você perder essa batalha. Você já pode contar o cântico da vitória, porque Deus vai nos dar as vitórias nesse ano 2025, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. Os nossos olhos veem e temem, mas aí é que Deus age no nosso lugar. Irmãos, com certeza, quando aquele povo viu aquela muralha de Jericó lá, e para ser conquistado, o povo temeu. Mas vou dizer uma coisa para você: Deus falou assim: vai que você vai ser vitorioso. Outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui, irmãos, os obstáculos removidos do caminho do povo de Deus, é que remove é Deus, não somos nós. Coloca aí para nós Josué capítulo 3, verso 17. Josué capítulo 3, verso 17, vocês vão ver que antes de chegar em Jericó, já tinha uma barreira intransponível, já tinha um obstáculo para ser removido. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do conselho do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Que Deus que é esse que para um enchente? Irmãos, não existe recurso humano para parar um enchente. Água ninguém para, ainda mais enchente. E a Bíblia fala que quando os sacerdotes colocaram os pés no meio do rio, o rio parou de cima e de baixo. Ficou um túnel assim para o povo passar. E o que eu mais fico impressionado, a Bíblia fala que eles ficaram com os pés enxutos em terra seca. Que Deus poderoso, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Com o Deus que faz uma coisa dessa, o povo tinha que passar o Jordão. E a Bíblia fala que o Jordão estava cheio de ribanceira a ribanceira, era a época das chuvas. Mas Deus preparou o caminho para eles passar. E Deus vai preparar o caminho para nós passarmos esse ano também, irmãos. Porque nós cremos nisso, oramos aqui 12 noites exatamente para isso, para Deus nos dar a vitória nessa campanha. Os meses estão passando, estão chegando, mas nós cremos no Deus que pode fazer. Então, Josué colocou a arca no meio do Jordão, lá como Deus mandou, e o povo passou o Jordão para entrar na terra lá. Em seguida tinha um outro desafio, que era Jericó. Só que já não passou o primeiro, passou. E quantos obstáculos esse povo passou no deserto? Se você começar da saída do Egito, até esse momento aqui, quantos obstáculos Deus removeu do seu povo? Quantos obstáculos Deus já tem removido das nossas vidas, irmãos? Eu não esqueço nunca, irmãos, não esqueço mesmo. Um domingo, eu estava de manhã cedo lendo a Bíblia em casa, naquela época da pandemia, e a coisa estava feia, e eu tinha falado com o Luciano, o Luciano falou assim, ó, está faltando um pouco ainda para pagar aluguel. Toca o telefone, meu telefone toca, uma pessoa liga para mim e fala assim: pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja. Né, Luciano? Deu oferta que sobrou dinheiro. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Nós temos que confiar nesse Deus, irmãos. Nós não temos outro recurso, não. Como diz o salmista, nós não temos outro bem além de ti, somente isso. Ele é o nosso bem maior. Mas quantas coisas nós colocamos acima do nosso Deus? Recursos humanos, tem que ter, mas buscar em Deus. Então, quando obedecemos à voz do Senhor, pisamos em terra seca e firme, como que aconteceu? Manda o sacerdote pegar a arca, entrar no Jordão. Quando entrou no Jordão, a água parou de cima, parou de baixo, e o povo passou em terra seca, em terra firme. Para você passar um ano
em terra firme, firmado com o Senhor, você tem que crer no poder de Deus, crer no poder desse Deus que exerce todo o poder dos céus e da terra. Vemos um Deus que para um enchente e seca o leito do rio. Parar um enchente e secar o leito do rio. Irmãos, quando o rio seca, lá no interior, você vê aquele riozinho que seca lá, quanto tempo fica aquele barro lá, aquela coisa lá, né? Fica até secar tudo, né? Lama, aquela lama fedida. E a Bíblia fala que eles passaram em terra seca e firme. Conosco não é diferente, irmãos. Conosco não é diferente. Nós temos que confiar nesse Deus, irmãos. Não podemos menosprezar o poder de Deus, não. Outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui, irmãos, que é muito rico em ensinamento. Outra coisa, os impedimentos que impedem Deus agir em nosso favor. Quais são os impedimentos que impedem Deus agir em nosso favor? Agora, isso aqui é os impedimentos nossos, que impedem Deus agir. Os impedimentos que impedem Deus agir em nosso favor. Primeiro, as atrações mundanas. E quem não tem atração por alguma coisa do mundo? Quem não tem? Se não tem atração por alguma coisa, tem por outra. Um carro novo, uma casa nova, um apartamento novo, e assim por diante, um emprego. Todos nós temos atração por alguma coisa. Isso aí impede. Lembra do caso da mulher de Ló? A mulher de Ló? O que impediu a mulher de Ló ser salva? Porque olhou para trás. A ordem era não olhar para trás. A atração mundana, a atração do mundo. O mundo exerce uma atração. E muitas vezes as atrações do mundo impedem nós buscarmos em Deus. Hoje não, deixa para amanhã, deixa para depois. Irmãos, o que você pode fazer hoje, deixa para amanhã não. Que amanhã não pertence a você não. Amanhã não é teu não. Nenhum de nós pertence ao amanhã. O amanhã pertence a Deus. Porque se nós chegarmos lá amanhã, vai ser hoje. Tira esse negócio da sua cabeça, que amanhã, você não tem poder para chegar lá amanhã, se Deus não exercer na tua vida. Então, em primeiro lugar, o impedimento que impede Deus agir a nosso favor, as atrações por algumas coisas do mundo. E como tem atrações? Você vê um carro bonito, você tem um carro velho, que nem o meu, né? Você fala assim, poxa vida, hein? Carrão desse, né? Quem não tem? Eu já contei o caso da Ferrari, né? Bobão aqui lá na Faria Lima, esquina com a Augusta, né? Tem aquela concessionária Ferrari assim, no guindaste, o ônibus parou bem em frente e eu fiquei assim, ó. Quando aquilo apareceu olhando assim, falei, Jesus, que coisa linda, né? Aquela Ferrari, né? Aí Deus falou para mim assim, isso não é para você não, João. Onde eu vou colocar uma Ferrari daquela aqui? Só IPVA, licença. Irmãos, mas é bonito, você olha, e às vezes você cobiça sem querer, você cobiça. Então as atrações mundanas, as atrações do mundo, existe sedução em tudo, irmãos. E a mídia trabalha para seduzir o nosso olhar. É por isso que o apóstolo João fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A carne trabalha contra você, mas os teus olhos também trabalham. Os teus olhos também trabalham. E a soberba da vida, cuidado com isso. Outra coisa que impede Deus agir em nosso favor, tentativas de usarmos equipamentos errados. Tentativa de usarmos equipamentos errados. Como que é isso, pastor? Eu quero fazer a coisa para Deus do meu jeito. E você vai encontrar na Bíblia Sagrada vários homens que quebraram a cara com isso. Abraão foi um deles, o pai da fé, hein? Aceitou a sugestão de Sara, quebrou a cara. Arrumou uma confusão que está até hoje lá. Então você vê aqui, tentativas de usar os equipamentos errados. 1 Samuel, João, 17:39. Olha o que a Bíblia nos diz. A gente lê a Bíblia e às vezes não para pensar nisso. 1 Samuel 17:39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Como que Davi ia guerrear se ele nunca tinha usado aquele equipamento?
Como que você vai guerrear com uma coisa que você não conhece? Agora, o Deus da Bíblia Sagrada você conhece, esse faz. Não vai na parte dos outros não, faz assim que dá certo, não, faz do jeito que Deus mandou, que aí vai dar certo. Mas quantas vezes as pessoas estão fazendo, usando equipamento errado? E as igrejas estão perdendo muito com isso, usando a arca da aliança para passar no meio do povo, o povo tocar na arca. No Velho Testamento, tocasse na arca, morria. Não use equipamento errado. Use o equipamento que Deus deu para você. Deus tinha dado estratégia para Davi. Ele tinha uma funda, pegou 5 pedrinhas lá no ribeiro, e o que aconteceu? Ele ganhou a batalha. Deus com você é mais do que qualquer coisa. Não se iluda pelos equipamentos dos outros, não. Cuidado com isso, cuidado mesmo, cuidado, irmãos. Outra coisa, impedimentos que impede Deus aí a nosso favor: pessoas desencorajadas se opõem à obra do Senhor. Neemias capítulo 4, versículo 10, você vai encontrar isso aqui: pessoas desencorajadas. Às vezes você fala assim: olha, eu vou fazer assim, porque Deus vai dar recompensa, Deus dá. Então disse Judá, Neemias 4,10, já desfaleceram as forças dos arrebatadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Mas não foi Deus que tinha mandado edificar o muro? Mas sempre vai ter gente que não tem coragem, sempre vai ter as pessoas animadas. Sempre vai ter as pessoas animadas. Lembra daquele desenho antigo lá? Ó dia, ó céus, né? Quantas pessoas, irmãos, na igreja estão assim hoje, desencorajadas, desanimadas. Irmãos, Deus tem vitamina no céu para nos dar, viu, irmãos? E essa vitamina é a palavra e o Espírito Santo. Deus tem isso aí para dar para nós. Vamos nos animar, irmão, tomar a vitamina do céu. Então pessoas desencorajadas se opõem à obra do Senhor, como se opôs a Neemias. Vai ser, cuidado com isso aí, porque eu já fiz assim, não deu certo. Não deu certo com você, mas pode dar certo para mim. Eu vou continuar porque Deus está falando, então vai dar certo. Outra coisa que impede o Deus agir em nosso favor, irmãos: a incredulidade do povo impediu a obra de Cristo em Nazaré. Isso aqui eu fiquei impactado, irmãos. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 58. A incredulidade do povo impediu Jesus fazer milagre. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: e não fez ali muitas maravilhas por causa do quê? Incredulidade deles. O incrédulo, irmãos, é coisa complicada. Deus não pode agir na incredulidade, irmãos. Temos que crer. Não resta outro remédio a não ser crer. Mas pastor, como é que eu vou crer? Eu tenho tanta dificuldade em crer. Irmãos, peça para o Senhor: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Faz com que eu venha a crer realmente que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, que pensamos. Então Jesus queria fazer grandes milagres ali, Nazaré, a sua terra. Por isso que ele falou assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que vocês viram, há muito teriam se arrependido. Irmãos, a incredulidade é uma arma do capeta, é uma arma de Satanás contra nossas vidas. Vamos crer na palavra do Senhor, crer no Deus que age. Ah, pastor, mas isso era no Velho Testamento, mas no Novo Testamento Jesus falou assim: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. É a maior promessa que o ser humano tem, Mateus 28, 20. Jesus conosco, todos os dias, todos os momentos, guardando, protegendo, abençoando, tudo. Por quê? Agora tem uma coisa: existem normas que Jesus colocou lá, ensinando a guardar todas as coisas que você tem mandado, e esse que eu estou convosco. Você guarda a palavra, Deus vai estar com você. Até a consumação do século, Deus não vai te abandonar, não. Outra coisa que nós vemos que impede Deus agir em nosso favor, irmãos: as grandes conquistas humanas poderão servir de empecilho. Quando nós conquistamos muitas coisas neste mundo, elas poderão ser impedimento de Deus agir em nosso favor. Mateus capítulo 19, versículo 22. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. O camarada chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu quero te seguir. Ó, vai vender tudo que você tem e vem e segue-me. E a Bíblia fala que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. As conquistas humanas poderão servir de empecilho. Nem todo mundo, por mais que tenha dinheiro, que tenha nome, tenha fama, como no caso do Jimmy Carter, não impediu ele de ser cristão até o fim da vida. E tantos outros homens. Vamos pegar do século XX aí, o maior teólogo do século XX, Dr. Martin Lloyd-Jones. Deixou de ser o médico da corte da Inglaterra para se tornar pregador numa igreja. Quando falaram para ele assim, ó, você é maluco deixar uma mordomia dessa para ir ser pastor? Ele falou assim, ó, vou fazer aquilo que de mais precioso Deus colocou para um homem fazer, que é pregar o evangelho. E muitas vezes nós temos pessoas aí que, sabe, qualquer coisa, tem um nome, tem um título, já se julga, né? Como diz aí, não sei se é verdade, que tem pastor aí que nem entra mais pela porta da igreja, né? Entra pelo fundo, escondido, né? Para os membros não tocar nele, aquela coisa toda. Misericórdia, outros descem de helicóptero na igreja, né? Aquela coisa. Oh, irmãos, só Deus para ter misericórdia. As grandes conquistas humanas poderão servir de empecilho, cuidado com isso. Não deixe, irmãos. Olha, eu lembro uma vez, Pastor Paiva, tinha um irmão lá em São João Clima que estava desempregado, e ele estava passando uma situação difícil. Pastor, eu quero que o senhor ore para mim, Deus abriu uma porta de emprego. Aí nós oramos, né? Vamos orar pelo irmão. Aí Deus abriu a porta de emprego para ele. Abriu a porta de emprego, e ele começou a crescer naquele emprego. Começou a crescer, mas começou a crescer. Daí um pouco... Aí falou assim, que eu quero ser dizimista fiel, que eu quero ser ofertante fiel. Aí quando foi um dia, ele procurou o pastor Paiva. Falou assim, olha pastor, a partir de hoje eu não vou dar mais meu dízimo não, porque é muita coisa, sabe? Eu só vou dar uma oferta. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Perdeu o emprego. Irmãos, não brinca com Deus. Vamos confiar nesse Deus, acreditar nesse Deus. As conquistas humanas é muito bom, irmãos. E nós devemos buscar as conquistas. Mas isso não pode subir na nossa cabeça, não. Tem pessoas, irmãos, que quando colocam um sapato novo, já fica pisando macio. Não, irmão, não é assim não. Vamos continuar pisando da mesma maneira. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, as provisões da nossa caminhada de fé é feita por Deus, versículo 20. As nossas caminhadas de fé, as provisões da nossa caminhada de fé é feita pelo próprio Deus. Como é que pode, irmãos, esse versículo 20 do capítulo 6 de Josué, grito e trombeta, derrubar uma muralha? Como é que pode uma coisa dessa? A mesma coisa somos nós, irmãos. As provisões da nossa caminhada é feita pelo próprio Deus, é Deus que supre. Israel reclamou que não tinha carne, que Deus fez? Mandou vir codorniz, lá a Bíblia diz que de manhã vinha um vento oriental assim, e encheu o arraial de codorniz, e eu gosto do texto de Números lá, que fala assim, que o povo comeu tanta carne que saiu até pelo nariz. Gulu disse, e depois que acabaram de comer, foram murmurar ainda. Irmãos, toma muito cuidado. O povo reclamou de água, Deus deu água. E Paulo fala que aquela rocha onde Moisés bateu era Cristo. Saiu água para o povo. Deus nunca vai deixar você morrer no deserto, não. Deus sempre vai te socorrer no deserto. Nas horas mais tristes da nossa vida, Deus está conosco naquela luta, naquela prova, naquela dor. É só nós cremos. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos nesse texto aqui, a arca simbolizava a presença de Deus. Só que depois, mais para frente, você vai ver que a arca se tornou um amuleto. Você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 4, que o povo vai guerrear, e estão perdendo a batalha, mandaram buscar a arca, e dois sacerdotes irreverentes
profanos, perderam a arca, morreu os 2 sacerdotes, e morreu o pai dos 2 sacerdotes também, morreu tudo, acabou com tudo. E os filisteus levaram a arca e sofreram as consequências. Então a arca simbolizava a presença de Deus, mas depois se virou um amuleto encorajador. Irmãos, nós não podemos fazer das nossas bênçãos um amuleto de vitória, não. Deus deu, amém, glória a Deus. Vou conquistar, vou buscar mais, vou buscar. Mas não podemos fazer disso um amuleto, não, de jeito nenhum. E é o que mais acontece nessas campanhas por aí, cuidado com isso. Porque eu era pobre, não tinha nada, depois que eu vim aqui, eu fiz isso, hoje eu tenho minha empresa, eu tenho meu apartamento, eu tenho minha casa na praia, eu tenho isso, aquilo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cuidado com essas coisas. Josué confiou em Deus e obedeceu às suas ordens e deixou para Deus agir. A mesma coisa somos nós, irmãos. Vamos confiar em Deus, obedecer às ordens de Deus e deixar Deus agir a nosso favor. Que 2025 vai ser um ano de bênção e vitória nos lares, nas famílias. Um mês de saúde, um mês de prosperidade. Que venha realmente ser Deus abrir a porta de emprego desempregado, curar o enfermo, libertar o cativo. Deus tem poder? Tem, irmãos. É por isso que nós estamos aqui nessa batalha, crendo nesse Deus de poder. Para encerrarmos, irmãos, concluindo. A presença da arca de Deus, ela deu vitória aos hebreus, quando eram instruídos por Deus. Nesse caso aqui, a arca deu vitória para eles, quando eram instruídos por Deus. Quando eles fizeram da arca um amuleto, lá em 1 Samuel 4, do 1 ao 11, sofreram as consequências da derrota. Que nós venhamos, irmãos, não fazemos amuleto da sorte. Como fazem as pessoas aí, figuinha, pé de coelho, ferradura atrás da porta, jogar sal na porta, cuidado, jogar óleo ungido na calçada, cuidado com isso, que o nosso Deus é um Deus espírito e procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a sermos fiéis à palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel conosco. Vamos colocar em pé. Pastor Manuel vai estar orando, abençoando a sua semana.